Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá. Oi, Julie. Olá, Domingos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Que Tudo bom. bem? Que alegria te ter por aqui. Aí tá frio, né? Tá frio aqui no sul. Chegou o vento frio. Aqui estamos no calor, né? Sim, saudades daí. Que bom. Tá bem, e você tá bem? Sim, tudo certo. O pessoal Que tá bom, entrando aí. que bom. Acho que enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode se apresentar, né, para as pessoas aí que eu me apresento para as pessoas da tua rede, tu se apresenta para as pessoas da minha. Acho Tá que, bem, tá bem. bom, eu sou de Letripses, então, né, para quem não me conhece, sou de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Sou psicoterapeuta, psicóloga, psicóloga humanista e faço alguns trabalhos também individuais à luz do Enneagrama, né? Que é o tema que a gente vai estar trazendo aqui hoje. E antes de te passar a palavra para tu se apresentar, já quero desde já te agradecer, né? Uma honra te ter aqui para a gente estar trocando ideias, né? Trazendo uma perspectiva diferente aí de auto-olhar. Então, muito grata. Que bom, Júlie. Boa noite. Também é uma alegria muito grande podermos estar juntos, fazendo esta live e compartilhando esta sabedoria aí com as pessoas. Meu nome é Domingos Cunha, e eu moro em Fortaleza e há 25 anos procuro aprender, vivenciar e ensinar essa sabedoria do Enneagrama. Então trabalho com Enneagrama, meditação, respiração, renascimento, por aí, né? Procurando também colaborar para que as pessoas encontrem o melhor delas mesmas e possam viver de uma maneira mais feliz e mais abundante. E é uma alegria também estarmos aqui esta noite para falar sobre esse assunto do Enneagrama. Legal. Fico muito feliz também. Bom, eu acho que a gente pode então dividir o nosso momento em duas partes. A gente pode falar um pouquinho do que é o Enneagrama, né? Qual é o propósito de estar utilizando esse mapa. E depois a gente pode então entrar nos 9 tipos, né? De Uhum. personalidade e de essência também. Então a gente vai estar trazendo aí os aspectos da personalidade, falando de padrões de pensamento, né, de sentimento, de comportamento, mecanismos de defesa, enfim, e da relação também entre todos esses aspectos, né? E a espiritualidade também pode ser entendida como a nossa natureza essencial, né? Como Uhum. aquilo que a gente nasce com, né? Algo que tá sempre conosco e que faz parte também de uma consciência maior, né? Seja Uhum. da natureza, do universo, enfim, como cada um quiser chamar. Isso. Que bom. Júlio, eu começaria aí usando as palavras que você colocou. O Enneagrama é um mapa e tem três grandes questões que todos nós nos fazemos e todos os seres humanos se fizeram ao longo da história. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então a gente poderia dizer que o Enneagrama é um mapa que nos dá essas três respostas, ou melhor, que nos ajuda a encontrar essas três respostas dentro de nós, porque essas respostas estão dentro. O Enneagrama é um mapa para dentro. Primeiro nos ajuda a entender quem nós somos, por que nós somos assim, a entender os nossos comportamentos,
a entender as nossas reações, os nossos mecanismos inconscientes. Quantas vezes as pessoas se perguntam por que é que eu sinto tanto medo? Por que é que às vezes eu paraliso perante uma situação nova, um desafio? Por que é que eu sinto tanta raiva? Por que é que eu às vezes perco o controle e acabo explodindo por uma coisa que nem precisava disso tudo? Por que é que eu sinto uma ansiedade tão grande? Por que é que às vezes eu sinto tanta falta do afeto dos outros? Todos nós já nos perguntamos por essas questões. Então o Enneagrama nos ajuda a entender o nosso comportamento. Mas ele nos ajuda a entender também o que é que nós somos antes disso. Como você falou, a nossa natureza essencial. Isso, o comportamento, nós chamamos de personalidade. Persona é uma máscara, quer dizer, foi um conjunto de comportamentos que nós desenvolvemos para sermos aceitos pelos adultos. É uma máscara. Mas antes da máscara existe uma outra pessoa, original, única, profunda, que, à luz do Enneagrama, tem uma origem divina, transcendente, sagrada, conforme cada um quiser chamar. Isso nós chamamos de essência. Então, a essência é o de onde nós viemos, a nossa origem, que depois foi encoberta, distorcida, às vezes até escondida pelos mecanismos da personalidade. E a terceira pergunta, para onde vamos? Qual é o nosso caminho? Como é que nós podemos resgatar a nossa origem, o nosso ser verdadeiro, a natureza da nossa natureza, o que há de melhor em cada um de nós e mais? E como é que nós podemos juntar a essa essência as habilidades que a personalidade nos ensinou? Porque a personalidade também nos deu habilidades para a gente sobreviver neste mundo e tem coisas que são úteis e que podem ser oportunas, então a gente pode juntar. E esse é o nosso caminho, para nos tornarmos pessoas mais felizes, mais plenas, na vida profissional, nos relacionamentos, como pessoas. Eu diria que o Enneagrama é esse mapa, de onde viemos, para onde vamos e quem somos nós. O comportamento e aquilo que nós somos de verdade. Por isso que a gente chama um mapa psico-espiritual. Ele trabalha essa dimensão psicológica do comportamento, é também um mapa espiritual no sentido de essência, de nos mostrar o melhor de nós mesmos, o sentido da vida, como podemos ser pessoas mais plenas, mais felizes, mais realizadas. O bacana também do Enneagrama, que eu acho que é muito válido de estar trazendo, é que ele é extremamente simples, né? E ele é vivencial também. Então ele é muito acessível a qualquer tipo de pessoa. E um dos objetivos principais, assim, pelo menos na minha visão, né, de estar mergulhando nesse caminho do Enneagrama, é que é despertado uma autocompaixão muito linda, né? Tanto em nós mesmos quanto no próximo, porque a gente começa a compreender que cada um tem uma visão de mundo diferente, né? E que todas elas podem de alguma forma nos ensinar alguma coisa. Aqui tá travando um pouquinho, não sei como é que tá aí pra ti. Tá travando uns vezes. Aqui tá travada a tua imagem. Como que tá aí, pessoal? Tá travando também? Consegue me ouvir? Agora, agora estou ouvindo, Agora sim, sim, eu não, sim. não sei se deu Se você puder retomar de o que novo, eu tava então, Jéssica, trazendo. tá bom? Sim, então eu tava trazendo, né, que
acho que é muito válido também, quando a gente olha para o Enneagrama, perceber o quanto é simples e prático, né? Entrar assim neste caminho e absorver esses ensinamentos. É acessível a qualquer pessoa, né? E, e uma das coisas mais lindas, na minha visão, é que desperta uma autocompaixão, né? E uma compaixão com os outros também, de uma forma muito linda. A gente começa a perceber que cada um tem uma visão de mundo e que todas elas têm a agregar, né? E que todas as pessoas também têm os seus desafios pessoais. Então, eu acredito que o Enneagrama vem para mostrar muito isso, né? E aí a mudança acaba acontecendo de dentro para fora, né? Que é o movimento natural de transformação. Exato, exato. E é isso, Júlio. Eu também acho que é o mais bonito do Enneagrama. Essa capacidade de conjugar simplicidade, sistema simples, fácil, Aqui voltou a acessível a travar um qualquer pessoa, pouquinho. como você falou. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos de Enneagrama, tive a oportunidade de fazer num presídio. Está-nos falhando de novo, né? Porque o Enneagrama é o ao olhar para a sua vida, quem se relaciona, e ela entende o Enneagrama. O Enneagrama não é uma teoria, é uma vivência, é a história, a vida é um espelho que nos ajuda a ver como nós somos e como as pessoas são. O aspecto que você falou e que para mim também é o mais neto, o Enneagrama é um caminho de compaixão. Primeiro, compaixão por nós mesmos, da gente se conhecer, de se aceitar, sem culpa. Nós somos do jeito que somos e não está de errado. Então, esse acolhimento de quem nós somos e a compaixão pelos outros, o não julgamento, o aceitar a diferença e perceber que todos nós somos diferentes, somos todos juntos e que essas diferenças nos complementam, nos fazem crescer. E eu acho que isso é, sobretudo, a coluna vertebral do Enneagrama, a compaixão. E se nós tirarmos isso do Enneagrama, realmente reduzimos a uma coisa fixista e mecânica e fria, né? A alma do Enneagrama está também nesse exercício da compaixão. Perfeito. Acredito que a gente pode então trazer também um pouquinho, um breve histórico, né, de onde surgiu o Enneagrama, quais foram aí os conhecimentos, né, que foram sendo implantados e depois a gente pode então entrar nos 9 tipos, né, para que a gente fique com um tempo bacana também para poder falar um pouquinho de cada um. Tá bem. Olha, então, falando um pouquinho sobre as origens do Enneagrama, hoje acredita-se que esse símbolo do Enneagrama, que é uma estrela de 9 pontos, esse símbolo terá surgido em Alexandria. Alexandria foi 231 a.C. Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, e ele foi reunir em Alexandria das várias que faziam parte do Império da Macedônia. Então nós vamos ter em Alexandria representantes da cultura da antiga Mesopotâmia, os persas, os babilônios, os sumérios. E eles levam para Alexandria duas leis matemáticas muito importantes.
importantes que estão na base desse símbolo. Uma é chamada Lei do Um. A Lei do Um responde a uma primeira pergunta: de onde viemos? Qual é a origem de tudo o que existe? 2500 anos identificaram essa Lei do Um como a lei que explica a origem. Tudo o que existe veio de uma única fonte. Então, se tudo veio da mesma fonte, tudo é uno, profundamente interligado. O que hoje nós chamamos de visão holística, de teoria geral dos sistemas, tudo é um grande sistema. A lei que também é da Suméria, da antiga Mesopotâmia, é a lei do três. Era outra pergunta que eles se faziam. Certo, tudo vem de uma mesma origem. E como é que as coisas se sustentam? Como é que tudo permanece? Existe uma lei que explica isso? E então eles chegaram à lei do três. A lei do três fala que existem três princípios que se interligam e se equilibram para gerar a sustentabilidade. É uma força ativa, propulsora, que gera. Há uma força passiva que recebe esse impacto, e aí nós temos dualidade, tensão, e existe uma terceira força que equilibra, que harmoniza, que reconcilia. E no equilíbrio dessas três forças, o universo se sustenta, a vida. Isso, ciências mais atuais, né? Por exemplo, na física atômica, o átomo é um, mas o átomo se divide em três: prótons, elétrons e nêutrons. E os elétrons se subdividem em três. E provavelmente daqui a algum tempo vão descobrir que os prótons também se subdividem em três. E o ser humano tem mente e tem coração e tem ação. A capacidade racional, a capacidade emocional e a capacidade física da ação. E nós vemos essa realidade do três em todas as grandes tradições religiosas, desde o xamanismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. A gente vê sempre essa percepção de que existe um princípio divino que se manifesta de três formas. Então, essa é três. A outra lei que completa o símbolo do Enneagrama é a chamada lei do sete. A lei do sete já era conhecida na Índia antiga e foi sistematizada por Pitágoras, o pai da matemática e da geometria sagrada, lá da Grécia Antiga. Alexandria recebe essa contribuição da filosofia grega, que estava no auge. Então, a lei do sete, sistematizada por Pitágoras, ela explica. Os antigos se perguntam: e por que acontecem mudanças? As mudanças acontecem por acaso? Por que a lua muda, a lua mudam? E acho que travou de novo. Deu uma travadinha agora. Aí, voltou. Por que muda? Por que existem? Ou será que existe uma lei? E então chegamos à lei do sete. Porque a ideia na lei do sete, a música em geral, nós vemos isso, por exemplo, nas fases da lua, mas vemos isso na medicina ocidental, quando a gente toma antivirão com horário em 7, 14, 21. Então, os ciclos, isso nos ajuda a entender como acontecem as mudanças. Então, essas três estão em Alexandria, com contribuições da cultura dos sumérios, dos persas, dos babilônios, da Índia antiga, da filosofia grega, da cultura do Egito, da influência dos celtas e também influência da cultura hebraica. E aí nasce
essa visão do Enneagrama, que era usado para explicar o movimento dos astros no firmamento, era o chamado Enneagrama cosmológico. Mais tarde, no século II, ele começa a ser usado para explicar o que acontece no mundo, na Terra, as nossas mudanças. E no século IV, ele começa a ser usado para explicar o que acontece dentro de nós. A grande pergunta foi se essas leis explicam o que acontece no firmamento e o que acontece à nossa volta, elas estão a ajudar a entender o que acontece dentro de nós, porque nós somos parte desse universo. Hoje dizemos que somos um microcosmo. E aí começam a usar o Enneagrama para identificar os estados emocionais e as mudanças dos estados emocionais que acontecem dentro de nós. Estamos no século IV da nossa era e temos aí uma contribuição muito dos chamados padres do deserto, os primeiros monges da tradição cristã. Eles trouxeram essa dimensão psico-espiritual para o Enneagrama. Depois, o 10º e o 11º cérticos do islamismo, os sufis, que trouxeram muito essa dimensão da essência, dessa dimensão divina, sagrada, que já vinha dos padres desérticos, foram os místicos do sufismo. E depois o Enneagrama de determinados grupos, mais de caráter espiritual, e foi-se perdendo ao longo dos tempos e reencontrado de vez em quando. E no início do século passado, Gurdjieff, um pesquisador da Arménia, a sabedoria trouxe para o Ocidente. Depois... Agora deu uma travadinha aqui de Deu uma novo. travada. Oscar Ichazo, um psicólogo boliviano, retomou esse de Gurdjieff e sistematizou o Enneagrama moderno, ele, psicólogo, numa linguagem acessível para o nosso tempo. Na década seguinte, Cláudio Naranjo, um psicólogo que faleceu recentemente, deu aquilo que seriam os conceitos atuais do Enneagrama que temos hoje, né? Nessa linguagem mais psicológica, a partir da experiência dele. E aí, a partir da década de 70, o Enneagrama tem sido muito com aplicação em diversas áreas da psicologia, com um diálogo muito grande com várias linhas da psicologia moderna, do relacionamento interpessoal, no ambiente da espiritualidade, na área da saúde, no ambiente empresarial, é uma das grandes áreas de aplicação do Enneagrama, né? E é um processo sempre em expansão. A gente acredita que estamos ainda descobrindo muita coisa das potencialidades desse mapa e dessa tradição. Bacana, E bacana. então Pode. vamos entrar agora falando um pouquinho dos tipos, né? Ok. Perfeito. Os 9 tipos, 9 padrões de comportamento, 9 jeitos de ser e estar na vida. Eu gosto muito de uma imagem da casa redonda. Podemos imaginar uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. Quem somos nós? Nós somos a casa redonda. É a primeira verdade que o Enneagrama nos diz. Cada um de nós é uma casa redonda que tem 9 quartos, quer dizer, 9 jeitos de ser e estar na vida e 9 janelas, 9 formas de olhar a realidade. Essa é a primeira verdade. Mas o Enneagrama depois vai nos dizer que cada um de nós, lá na infância, de acordo com as experiências de infância, sobretudo de acordo
como cada um de nós internalizou e reagiu a essas experiências, a gente se acostumou mais com um quartinho dessa casa. Teve um quarto, quer dizer, um comportamento que a gente sentiu que era mais favorável, que nos trazia mais aceitação, dava mais segurança. E a gente se acomodou nesse quartinho. Então, quando a gente chega na vida adulta, continuamos tendo a casa redonda com os 9 quartos e 9 janelas, quartinho de estimação. Quer dizer, temos um padrão de comportamento que a gente repete com mais frequência. Estamos viciados naquilo. E isso nos condiciona, nos tira aquela liberdade de andar a casa inteira pelos 9 quartos, nos tira a liberdade de enxergar as janelas. Terceiro passo, qual é o desafio que o Enneagrama nos propõe? O mais quartinho onde a gente estagnou, dessa estagnação e recuperar aquilo que é a nossa verdade originária, que é a liberdade de andar por todos os quartos, a casa toda, os 9 padrões. Então, digamos que isso seria assim, a primeira simbologia do Enneagrama que a gente podia lembrar. Vamos dividir essa casa em 3 grupos. Os 9 tipos nós podemos dividir em 3 grupos que chamamos de centros de inteligência. O primeiro centro de inteligência reúne os tipos 8, 9 e 1. É o que chamamos tipos da inteligência prática. O que é que predomina aí? São pessoas que têm um foco maior na ação, no resultado. É uma energia mais instintiva, visceral, de fazer. A preocupação desses tipos é sempre, e é para fazer o quê? E vão com tudo, metem a cara. Primeiro fazem, depois é que pensam, depois é que sentem, se pensarem e sentirem. Depois nós temos os tipos da inteligência emocional. São pessoas que têm uma habilidade maior para lidar com sentimentos, emoções, com o clima, com o ambiente. 4. E depois são tipos que sentem mais, que cuidam, que estão mais focados nos relacionamentos. Nós temos a inteligência racional, os tipos 5, 6 e 7. Aí predomina uma energia mais mental. A postura é de observar, entender, refletir, analisar, para depois agir. Então há uma postura mais reflexiva de integrar tudo, de compreender, como se fosse juntar as pedras do quebra-cabeças. Então vamos agora falar um pouquinho de cada tipo dentro de cada centro. Vamos começar pelos práticos, né? 8, 9 e 1. E aí nos práticos nós temos o 8. O 8, no padrão da personalidade, é uma pessoa que tem uma crença mais ou menos assim. Viver para mim é passar uma de força e de respeito. Há uma crença de que eu não posso ser uma pessoa forte, vou me enganar, e então eu acabo desenvolvendo um excesso de força. Há um exagero em tudo, sobretudo de força que pode ser usada para concretizar, realizar, desbravar, abrir caminhos. Muitas vezes pode ser usada para atropelar, passar por cima, desrespeitar. Isso é o 8 no padrão da 8. Antes disso, ele tem uma essência. E no estado de essência, o tipo 8 é uma pessoa que tem um coração enorme, uma amorosidade muito grande, uma bondade abundante, uma inocência como capacidade de confiar, de se entregar, de se doar. E aí vai depender, é luz e sombra, e vai depender da pessoa tomar consciência. Se a pessoa não tomar consciência, ela corre o risco de viver o tempo inteiro nesse padrão da personalidade, da força. E isso pode lhe garantir determinada
pode fazer com que ela se torne agressiva, dura e acabe ficando só e não perceba a sua felicidade e os seus sentimentos. Mas se ela resgatar, cultivar essa dimensão da essência, essa força vai se manifestar como a força do amor, a força da ternura. Aquilo que dizia Victor Hugo, a maior de todas as forças é a força da inocência, a força do amor. Isso é o melhor do 8. Se ele ficar na sombra da personalidade, ele vai ficar na força da força, que intimida, que atropela, que muitas vezes machuca a si mesmo e aos outros. Aí passamos agora para o 9. O 9, no padrão da personalidade, é aquele viver para mim é evitar conflito. Então é uma pessoa que, para evitar conflito interno, quer dizer, para não entrar em contato com as suas confusões internas, ela desliga, anestesia, desvia a atenção para coisas secundárias. Mas ela também não quer entrar em conflito com o mundo externo, com os outros, e então ela se anestesia também, engolindo o sapo. Ela adota essa estratégia de ficar quieta e calada. E o 9 é muito é uma pessoa muito diplomata, é uma pessoa do bem, todo mundo gosta, mas há o perigo do 9 se anular, de perder a sua identidade, de não se afirmar e de desligar, de ficar uma pessoa que desliga da vida e que não acredita e não valoriza o seu potencial. Autoanulação e acomodação. Mas no essência, o tipo 9 é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de perceber e falar e fazer a coisa certa no momento certo. É a coisa do 9. O 9 sabe o que convém dizer naquele momento exato. E ele sabe o que convém fazer naquele momento certo. Isso é a riqueza do 9. E tudo que vem do 9 é certo, é útil, é bom, é amoroso. Na essência ele tem essa consciência. Na personalidade ele perde essa consciência, se anula e se anestesia e acaba murchando e perdendo a consciência do seu valor. Aí vamos ver agora o 1 para completar a tríade dos práticos. O tipo 1 na personalidade, ele acredita que para mim é aperfeiçoar. Ele tem que estar sempre aperfeiçoando. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de perceber o que é que falta, ver como melhorar, como aperfeiçoar. E ele acha que a vida dele é isso, melhorar, aperfeiçoar, corrigir a si mesmo, ou aos outros, ao mundo, ou pessoas específicas com quem ele se conecta mais. E isso faz com que o tipo 1 desenvolva um senso muito grande de responsabilidade, que acaba se tornando uma fonte de estresse. É um pouco aquela dinâmica de fazer bem feito o que tem que ser feito. Isso é um ideal sobre-humano que gera estresse. No tipo 1 esperava que fossem. E ele se irrita consigo mesmo e com os outros e com o ambiente. Isso faz com que o tipo 1 se torne muito crítico. E ele guarda essa raiva, essa irritação, porque ele não se permite expressar raiva, porque a raiva é imperfeita. E ele vai guardando, acumulando e depois acaba tendo explosões. E essas explosões são descontroladas. E depois de uma explosão onde ele acaba dizendo o que ele nunca seria capaz de dizer e acaba descarregando às vezes com as pessoas mais próximas que não têm culpa de nada, depois vem a culpa, o remorso, a vergonha. Padrão de personalidade onde a pessoa se martiriza muito. Mas na essência o tipo 1 tem a serenidade. Quando o tipo 1 se permite relaxar, fazer o que ele gosta, abrir mão dessa autocobrança, do autojulgamento, permitir viver o sentimento, o prazer sem culpa, fazer as coisas com emoção, ele encontra essa paz interior, essa serenidade que é a essência do 1. Né?
Então aí nós temos os três tipos de inteligência prática. O foco está mais no fazer, isso é muito visível no 8 e no 1. O 9 é um perfil que vai mais para o não fazer, é a não ação, como autoanulação para evitar conflito. A energia dele está aí também. Vamos entrar agora no centro emocional, o 2, 3 e 4. E o foco aqui está no sentir, nas emoções próprias e dos outros, no ambiente, no cuidado. No 2, o 2, no padrão da personalidade, tem uma crença. Viver para mim é ajudar. Viver para mim é agradar os outros. E eu agrado aos outros. Eu ajudo, no fundo, inconscientemente, para esquecer das minhas necessidades. Porque o 2 sente um vazio interior muito grande, uma carência muito grande, uma sensação de que eu não dou conta de viver só, de ficar só. Isso é insuportável. E como eu não quero olhar para essa carência, então eu volto o foco para os outros. Eu foco nas necessidades dos outros. Eu reprimo as minhas necessidades, vivo em função das necessidades dos outros, que eu identifico muito fácil e que eu procuro prover. Então o 2 vive ajudando, fazendo agradar, para despertar uns nos outros. E o perigo é ser de si. Claro que temos aí uma sensibilidade muito grande, uma generosidade muito grande e uma capacidade muito grande de expressar sentimentos. Mas o perigo é a pessoa não olhar para si, não cuidar de si, se anular. Isso leva a pessoa até a exaustão. E o grande perigo do 2 é ele acabar desenvolvendo a sensação de que eu não tenho necessidades, mas eu ajudo todo mundo, então eu sou uma pessoa boa. Olha, Júlio, eu sou uma pessoa tão boa que eu até sei o que é melhor para você. E muitas vezes o 2, querendo ajudar os outros, porque acha que sabe o que é melhor para eles, acaba sufocando e acaba impedindo a pessoa de crescer. Então temos aí essa dualidade da personalidade 2. Na essência, o tipo 2 percebe que dentro dele tem tudo aquilo que ele buscava fora. Quando o 2 começa a cuidar de si, a fazer coisas para si mesmo, por ele mesmo, cuidar das suas necessidades básicas de repouso, de saúde, uma viagem, fazer o que ele gosta, ele encontra aí uma satisfação que preenche aquela carência que antes ele tentava preencher mendigando migalhas de amor dos outros. E agora ele encontra dentro de si essa riqueza, essa abundância, essa terra fértil, capaz de gerar coisa boa para ele e para os outros. Então esse é o grande desafio do 2, fazer a viagem para dentro. O 3, que está aí no meio da tríade emocional, o padrão, a crença do 3 na personalidade, ele acredita que viver para mim é fazer coisas que impactem os outros, fazer coisas para eu ser visto, admirado, elogiado. A sensação do 3 é que se eu não fizer nada, ninguém me vê. É como se eu não existisse. Então isso desenvolve uma série de mecanismos de fazer, de ter que fazer cada vez mais e cada vez melhor, e de fazer aquilo que ele percebe que os outros gostam e admiram. E então, quando faz o que os outros gostam e admiram, ele sente aquele retorno dos outros e ele se ilude com isso. E o perigo é entrar no ativismo e deixar de perceber quem ele é de verdade. Ele passa a ser aquilo que os outros querem, aquilo que os outros valorizam. Ele garante habilidades como um grande padrão de eficiência, uma capacidade de perceber frente, de enxergar no futuro, de identificar vantagens, metas, resultados e estratégias muito rápidas para ser. Há um dinamismo, um otimismo, uma liderança muito forte. Mas há o perigo de cair no ativismo, de esquecer de si
mesmo, e embora o emocional, ele perde ou corre o perigo de perder o contato com o seu mundo interior. Quando o 3 começa a se trabalhar e a resgatar a sua ele descobre uma riqueza interior muito grande, um mundo emocional muito profundo, um brilho interior. Ele começa a valorizar o que ele é, quem ele é, o que sente, sem se preocupar com a imagem externa. Ele encontra um prazer em ficar parado sem fazer nada. Ou em fazer algo que ele gosta só porque gosta, sem precisar de aprovação. Ou em estar com as pessoas que ele ama apenas por estar, para cuidar dos sentimentos e das relações. Aí ele encontra a sua natureza, que chamamos de veracidade. É um prazer verdadeiro. Verdadeiro porque vem de dentro, não depende do aplauso, da admiração que vinha de fora. Então esse é o desafio do 3, né? E o 4, para completarmos aí a tríade emocional e completarmos a excelência, né? Porque o 4 é o grande casa da riqueza emocional. O 4, ele tem uma crença, emoções fortes. O tipo 4 carrega lá da infância uma sensação de abandono emocional. Isso deixou uma autoestima muito baixa, uma crença de que eu não tenho valor e nunca ninguém vai me amar, ninguém me ama, e mesmo que me ame vai acabar me abandonando porque eu não tenho valor. É uma carência de valor pessoal. Isso gera um pessimismo, a sensação de que a vida não vale a pena, um desânimo, um desencanto pela vida. E aí gera o 4 se tem emoções fortes. As emoções fortes podem ser uma alegria muito intensa ou uma tristeza muito profunda, um amor muito grande ou um ódio muito intenso. Quando está tudo normal, dá um tédio. Mas essas emoções fortes acordam a sensação de estar vivo. E então a tendência do 4 é viver procurando essas emoções intensas. E isso gera no 4 habilidades fantásticas, como, por exemplo, uma intensidade emocional muito grande, uma profundidade interior muito rica, criatividade. O 4 tem uma criatividade fora do comum, uma criatividade com requinte, com bom gosto, com excelência. O 4 faz bem feito e faz com arte, com um toque pessoal, com a sua grife, tem a sua assinatura em tudo o que faz. Mas isso também pode gerar a dualidade da personalidade 4, um pessimismo, uma melancolia, uma sensação de pessimismo, aquela sensação de que não adianta, por mais que eu faça, não vale a pena. Mas, na essência do 4, descobre o seu valor. Descobre que ele não foi abandonado, que ele tem uma origem e que ele está conectado com essa origem. Isso lhe dá a sensação de que ele é original, quer dizer, é único, tem um valor único, tem dons únicos e tem um jeito único de expressar esses dons. E quando o 4 descobre isso, seu valor, os seus dons únicos, o seu jeito único de expressar isso, isso traz uma satisfação emocional muito grande, a alma fica saciada, preenchida. E isso aumenta, sobretudo, quando o 4 é capaz de colocar esses dons únicos a serviço dos outros, a serviço do mundo. Aí ele sente o transbordar dessa alma saciada, dessa intensidade emocional. Aí nós completamos o centro da inteligência emocional. E agora vamos para os mentais. 5, 6 e 7. É o povo mais da energia mental. Observar, analisar, refletir, entender. A grande preocupação é entender. O 5, por excelência, representantes mentais, assim como o 4 é o expoente da energia emocional, o 5 é o ente da energia racional.
O 5 na personalidade, ele tem uma crença. Viver para mim é preservar a minha autonomia. Viver para mim é resguardar as minhas emoções, não deixar transparecer as minhas emoções, não deixar transparecer o que eu sinto e também me preservar das emoções dos outros, não deixar que os outros entrem em contato com o meu mundo emocional. Então, sim, que ele cria um isolamento, uma barreira que isola o mundo emocional. As emoções, os sentimentos existem, mas são isolados. Os meus eu não deixo transparecer e não deixo que os sentimentos dos outros me afetem. Isso gera uma crença, um estilo de vida, uma fixação, uma ideia fixa de que eu tenho que me preservar, que resguardar, que reter a minha energia. A minha energia é pouca. E eu tenho de se doar, de compartilhar. Ele tem medo de ficar vazio. Ele está a preservar a sua autonomia. Então isso faz com que ele se doe a conta gotas, calculado mentalmente, medido, pesado, para ver até onde ele pode se doar. E a outra grande característica do 5 é uma curiosidade mental insaciável, uma busca pelo saber. Saber para o tipo 5 significa saber. Saber 99,9% significa não saber nada. Então há uma curiosidade mental muito grande. Isso lhe dá habilidades, clareza, profundidade, conhecimento, foco, uma grande capacidade de sistematização, neutralidade, emocionalidade e observação. Isso é riqueza. Mas isso traz também sombras, dificuldade de se relacionar, de se abrir, partilhar, de expressar sentimentos. Mas na essência, aí é que está a essência, o tipo 5 tem uma abundância de energia física e amorosa muito grande. É uma intade de energia. Isso é físico e é de ternura, de sensibilidade, sobretudo uma grande capacidade de respeitar o espaço do outro e uma delicadeza no trato e uma abundância que é capaz de gerar tanta coisa boa para os outros. Isso é a essência. Eu costumo dar o exemplo do rio Amazonas correndo para o oceano, aquela abundância de água. Isso é o 5 na essência, uma energia amorosa muito grande. Na personalidade é como se o tipo 5 construísse uma barragem na foz do Amazonas para segurar aquela água toda, porque ele tem medo que acabe e quer preservar. Ora, essa é a grande travessia do 5, né? Reconectar-se com essa abundância de energia física e amorosa e liberar, expressar, deixar fluir, colocar isso a serviço das pessoas e do mundo. O 6, aí no meio da inteligência racional, a crença do 6 é viver para mim, camuflar a minha ansiedade. O tipo 6, ele percebe níveis muito grandes de ansiedade. A ansiedade é apreensão. É aquela sensação de que eu estou só, eu sozinho me sinto incapaz, pode acontecer algo e eu também não sei o que fazer. Isso gera ansiedade, apreensão, nervosismo, paralisação. E a crença dos 6 é, se os outros perceberem que eu estou ansioso, que eu estou nervoso, que eu estou inseguro, eu vou ser exterminado. E então toda a estrutura da personalidade 6 é para disfarçar essa ansiedade, esse nervosismo. Usa vários disfarces. Às vezes é uma pessoa muito dócil, que quer ajudar e agradar, porque se for bom para os outros, ninguém tem motivo para me atacar. Outras vezes ele adquire um papel mais rígido, legalista, de cumprimento do dever. Outras vezes até ele é mais agressivo,
São maneiras de disfarçar a insegurança. Por trás já esse medo, um medo que gera insegurança, incapacidade, dúvida. E há uma projeção. O tempo todo o ser está pensando, será que, e se? Ele acha que se sabe o que pode acontecerem as coisas, que isso é um tiro no pé. Se ele já estava inseguro e ainda pensa no pior, ele fica mais inseguro. E chega num ponto que ele para. Deu uma travadinha aqui agora. Acho que parou de novo. Acho que se puder dar Travou. uma recapitulada, travou enquanto o senhor fala dos 6. Tá muito Quando ele aqui. paralisa, ele tem duas reações assim muito. Ou ele trava. Aqui tá sem som, Domingos. Está voltando? Agora tá voltando. Está me ouvindo? Tá? Agora, Sim. Então, o 6, essa ansiedade chega num ponto em que ele paralisa, trava. E aí tem duas hipóteses. Tem que chamamos. que pena. Tá trancando aqui de novo. Oi, tá por aí? Está me ouvindo? Aqui Sim. tá sem áudio. Então, estamos aí com dificuldade no 6, né? Está ouvindo agora? Tá? Agora foi. Então, chega no auge da ansiedade, ele paralisa. E aí tem duas reações possíveis. O que chega é o 6 que no auge da ansiedade trava, encolhe. O 6 contrafóbico é aquele que no auge da ansiedade ele enfrenta impulsivamente. Tem atitudes até impulsivas, às vezes agressivas, de uma maneira desastrada. Ele vai não para resolver o problema, mas para se livrar. Então isso é o que chamamos de medo no Enneagrama. Num escuro de assalto, mas é um medo como paralisação, como sensação de incapacidade. Na essência, o tipo 6, portanto, isso na personalidade lhe dá luz e sombras. Ele tem luz, por exemplo, é uma pessoa muito prudente, muito prevenida, um senso de prever cenários, riscos, é uma pessoa muito responsável, de dever, ótimo. Mas traz sombras, a dúvida, a insegurança, o pessimismo, o será aqui, ele acaba perdendo oportunidades, deixando de fazer muita coisa por causa desse medo paralisa. Na essência, a essência do 6 nós chamamos coragem. E coragem vem de duas palavras do latim cor, que significa coração, agem, agir. Tem uma intenção fantástica. A voz do coração no é sagrada, ela não falha, não erra. O problema é que na personalidade o tipo 6 desconfia dessa intuição. Mas quando ele aprende a confiar na intuição, é infalível. Isso é uma bênção, é uma riqueza para ele, porque a vida dele flui espontaneamente, e para os outros, porque essa intuição é extremamente útil para os outros e para o mundo. O 7, para a gente completar aí o ciclo, o 7 na personalidade tem uma crença. Viver para mim é buscar prazer para evitar sofrimento. Ou evitar sofrimento buscando prazer. O 7 carrega uma sensação inconsciente de. E ele acredita que ele não conta. E por isso ele evita sentir. Qual sentimento para ele cheira a sofrimento. Ele não quer entrar em contato
contato com sentimento, muito menos com sofrimento, com dor. E ele descobriu que a melhor maneira é o quê? Buscando prazer. Buscando prazer ou na realidade, no aqui e agora, fazendo coisas que ele gosta, que são interessantes, novidade, prazer, ou então, quando ele não pode estar fazendo, ele busca mentalmente, planejando coisas agradáveis e prazerosas. Sentimento, quando o sentimento aparece, ele racionaliza, quer dizer, ele explica, ele encontra uma desculpa para dizer que aquilo não é tão difícil, ou não é tão doloroso, ou que isso vai passar, que vai ficar tudo bem, para não entrar em contato com o sentimento, ele racionaliza, teoriza, inventa, planeja. E isso gera um estado de muita ansiedade. O 7 está sempre planejando, antecipando prazer. E ele não vive o prazer do aqui e agora. Ele não curte, não se permite saborear. Isso gera ansiedade. É uma voracidade. Gula. Comida. É de tudo que seja agradável, prazeroso, interessante. Ora, isso na personalidade tem luz, tem habilidade, tem uma criatividade muito grande, sobretudo para driblar situações de sofrimento, encontrar saídas criativas, tem uma alegria muito grande, um otimismo, multifunções. Isso é uma riqueza do 7. O 7 é aquela pessoa, gente boa, que todo mundo gosta, mas tem sombra. O 7 faz isso, no fundo, para fugir do sofrimento interno. E às vezes é o perigo de uma alegria de fachada, como se ele estivesse sempre fugindo, uma ansiedade permanente. Na essência, o tipo 7 encontra o que é a temperança. Quando o tipo 7 descobre aquilo que realmente ele gosta de fazer e que lhe dá satisfação, prazer, que ele encontra sentido naquilo que faz. E então ele passa a fazer aquilo, mesmo quando não é agradável, sabe que aquilo é útil e é bom para o mundo e é a missão dele, e aí ele consegue ir até o fim, realizar, concretizar, e isso lhe traz satisfação. O prazer verdadeiro ele encontra aí quando faz, realiza, enfrenta, resolve. Isso é gosto à vida. Então, Júlio, temos aí o leque dos 9 às 9 casas. Sim, nossa, muito grata por sempre poder ouvir, né, de uma forma tão amorosa todos esses aspectos aí de cada tipo. A gente tem agora 1 minuto e 30 segundos. Então, só para fazer um resumão aí, né? Eu acho que em nome de todos aí que estão nos assistindo, eu acabei tendo que desativar os comentários, porque infelizmente a nossa conexão ficou bem prejudicada hoje. Mas a gente agradece muito, né? Todas as tuas contribuições, todas as tuas palavras. Eu vou me disponibilizar também para responder perguntas. Então, se quiserem, podem enviar diretamente, né? Acabaram chegando algumas perguntas por aqui, mas aí a gente responde depois. E não sei se tu quer fazer um fechamento, né? Fica à vontade. Uma travadinha de novo. Temos 30 segundos. Fico Agora muito voltou. feliz. E acho que travou de novo, né?